Estamos de volta conversando sobre aviação com o Alexandre, que é diretor da Academia das Águias. Isso mesmo, Alexandre. A gente conversava sobre esses pilotos formados com 40 horas. Eles já podem ir para o mercado de trabalho ou ainda não, Alexandre? Não, ainda não. 40 horas, ele se forma como piloto privado e dá condição para que ele voe para ele. Né? Ele ainda não tem a condição de estar no mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, o ideal é que ele tenha por volta de, no mínimo, aí 200 horas de voo. Alexandre, a pessoa tem a sua aeronave e tem essas 40 horas de estudo aí. É o suficiente para ele voar sozinho? Sim, existem algumas restrições. Né? Ele com 40 horas de voo, ele só pode voar durante o dia, do nascer ao pôr do sol. Ele não está habilitado ainda a voar por instrumentos. Então, por exemplo, se ele sabe que na formação dele ele já aprende toda essa parte de informações meteorológicas, que isso faz parte de segurança de voo. Então, ele já sabe que se tiver uma precipitação, uma formação de chuva, enfim, visibilidade, ele não está habilitado a voar nessas condições. Em Jundiaí, de janeiro até outubro, eu tenho os números de pousos e decolagens aqui, eu fiquei assustado, mais de 65 mil pousos e decolagens só no nosso aeroporto aqui de Jundiaí. Não é muito, Alexandre? Bastante coisa. O nosso aeroporto ele comporta, ele tem uma estrutura para tal. Isso, claro, graças à torre de controle hoje que ela que é responsável em controlar todo esse espaço aéreo em volta do nosso aeroporto. Jundiaí, ele, como a gente diz por aí, ele está sendo a bola da vez na aviação. Ele está estrategicamente numa região muito propícia, principalmente para essa parte de manutenção, com isso desafogando os aeroportos, né, que hoje já estão superlotados, aí no caso de Congonhas, Guarulhos. Essas aeronaves de menor porte acabam vindo para cá. Eu estou puxando esse assunto sobre número de pousos, decolagem, sobre a aeronave, o piloto já estar sozinho com 40 horas. Não posso deixar de puxar o assunto do acidente que nós tivemos na cidade aí de Bragança Paulista, onde faleceram o instrutor junto com o aluno. Isso. Num avião de aprendizado, de instrução, como esse de vocês. Sabe-se dizer o porquê aconteceu esse acidente? Bom, todo acidente, eu até trouxe um modelo para você ver, todo acidente depois de estudado, depois de investigado pelo CENIPA, que é um Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ele é liberado no relatório final. E nesse relatório final vem lá o escopo de tudo o que aconteceu, né? A quantidade de horas que o instrutor tinha, que o aluno tinha, qual era a fase do voo que ele estava. E no final ele revela, né, o que pode ter contribuído para aquele acidente. O de Bragança ainda foi muito recente, então não dá para se falar muita coisa ainda, né? Mas existem acidentes por N motivos. Né? Eu até estou puxando sobre esse assunto, que parece que o instrutor tinha apenas 22 anos. Apenas 22. E o aluno, 19. Isso é uma coisa que na aviação é muito comum. Talvez você ficaria mais surpreso se eu te falasse, olha, nós temos copilotos em empresas aéreas com 21, 22. E voando aeronaves muito maiores, com muito mais passageiros. Né? Uma vez que ele passou por toda aquela fase de formação, ele está apto para aquilo. Né? Claro que é diferente, numa companhia aérea ele sempre vai estar ao lado de um comandante, que é um piloto que tem no mínimo 5, 10 mil horas de voo ao lado dele. Então eu não posso pré-julgar que tenha sido imperícia. Não, como eu te falei, é muito recente ainda o acidente. Não que não ocorra, isso como em qualquer meio. Mas, uma vez que ele está ali como instrutor, ele passou por um treinamento para ser instrutor. Claro que a ANAC, ela vem levantando essa questão. Então, provavelmente, exija-se um pouco mais para a pessoa assumir a função de instrutor. Bom, vamos voltar para os pousos e decolagens aqui na pista de Jundiaí. Nesse final de ano, normalmente nos finais de ano, aumenta ou diminui o número de pousos e decolagem? Aumenta e aumenta bastante. Quer dizer, nós teremos um aumento significativo nos pousos e decolagens aqui no nosso aeroporto. Exatamente. Está previsto para o Brasil, em geral, só nesse período de Natal e Ano Novo, em torno de 8 milhões de pousos e decolagens. E você consegue explicar para o pessoal que está nos assistindo qual é a diferença de ter um aeroporto com uma torre de comando e o aeroporto, que até pouco tempo o nosso não tinha uma torre de comando? Qual é a diferença de qualidade? Bastante. Aumenta-se a qualidade,
aumenta-se a estrutura aeroportuária e aumenta-se principalmente a segurança. Então, quando vem uma torre de controle para um determinado lugar, é para colocar, vamos dizer assim, a casa em ordem. E normalmente se coloca uma torre no aeroporto que está crescendo, como aconteceu com o nosso aeroporto aqui. Isso gera uma segurança muito maior, porque, embora haja um controle entre as próprias aeronaves, né, numa determinada frequência de rádio, a torre ela está intervindo o tempo todo. A torre, no caso aqui de Jundiaí, ela acaba pegando um perímetro, aí, um raio de 10 a 15 quilômetros, né, em volta do nosso aeroporto. Então, ela protege não só o aeroporto, mas também a cidade num todo. Né? E ela acaba coordenando aí os voos, porque qual o grande motivo de Jundiaí ter recebido uma torre? Justamente pelo crescimento também dos movimentos aéreos em Viracopos, com a chegada da Azul. Então, a torre ela é responsável em fazer algumas separações no espaço aéreo. Então, isso gera muita segurança. E esse curso que nós fazemos com vocês lá na academia, quando eu concluo esse curso, eu estou também preparado para pilotar um helicóptero ou não? É um outro tipo de curso? É outro tipo de curso. Nós temos o curso para piloto de helicóptero e piloto de avião. Rapidamente, que nosso tempo está se esgotando. Na academia, que tipo de cursos nós temos? Bom, resumindo, piloto, avião e helicóptero, comissário de bordo e mecânico de aeronave. Muito obrigado pela sua participação com a gente agradeço. aqui no Café de Negócio, Alexandre. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com o Alexandre, que é diretor da Academia das Águias. Aviação foi o nosso tema. E o nosso próximo encontro é quarta-feira, às 7h30 da noite. Quero que você converse comigo no www.cafedenegócios.com.br. Boa semana, não esquece, o nosso encontro é quarta-feira, às 7h30 e até lá.